sofreu um acidente, gente. A gente escorregou, o Paulo tava virando aqui, ali tava um poço de água, tava mais escuro, agora tá ficando mais iluminado. E a gente tá aí com tudo, nossas coisas tá tudo aqui. Vamos ver se a gente consegue viajar ainda. Enquanto a estrada nos guia de volta a Lima, uma parte do meu coração ainda continua lá atrás, entre as montanhas, o verde e a neblina mágica de Oxapampa. Então, como colocar em palavras a gratidão por dias tão inesquecíveis? Cada lugar que pisamos, cada paisagem e cada cachoeira escondida parecia um abraço da natureza, um respiro profundo para a alma. E os sabores? Ah, como eu vou sentir saudade! Cada prato novo, cada tempero compartilhado à mesa, nos apresentou a um Peru ainda mais rico e acolhedor. Mas o que realmente transformou essa viagem foram as pessoas, o carinho que recebemos, as histórias que cruzaram nosso caminho, os sorrisos sinceros e a alegria contagiante da cultura local. Até mesmo celebrar mais um ano de vida longe de casa me fez sentir como se eu pertencesse a esse lugar. Então, Oxapampa não foi apenas um destino no mapa, foi uma coleção de momentos perfeitos. Os lugares, a comida, as pessoas. São memórias que eu guardo agora na bagagem mais importante de todas. Eu levo um pedaço de você comigo e deixo aqui um pedaço da minha gratidão. Atravessar do Peru até o Brasil de moto. Mais de 6.423 quilômetros de estrada. Quando a gente fala esse número em voz alta, parece até loucura. E talvez seja mesmo. Mas toda a grande jornada cobra o seu preço logo no primeiro passo. Nossa largada foi de Oxapampa rumo a Lima, quase 400 quilômetros pela frente. E os 11 graus que faziam lá fora no início desse vídeo já avisavam que o dia ia ser longo. Aos poucos, fomos engolidos pela imensidão. O verde da selva foi sumindo, dando lugar aos paredões brutos da Cordilheira dos Andes. Nós entrávamos na carretera central. E seguir viagem ali, no meio daqueles paredões de pedra, atravessando túneis e cruzando pontes gigantescas ao longo do rio, faz a gente se sentir minúsculo.
Mas a montanha sempre mostra quem é que manda. A gente foi subindo até chegar em um dos ápices da nossa viagem, a região entre Ticlio e Laurodia. O teto do nosso trajeto, 4.818 metros de altitude. É tão alto que o ar fica pesado e motores falham. E é no meio desse cenário inóspito que cruzam os trilhos do famoso Ferrocarril Andino, um dos trens mais altos do mundo. E estávamos tão aclimatados que não sentimos a altitude e até comemoramos. Mas a verdadeira provação ainda estava logo ali na frente. A temperatura despencou para perto de zero. E do nada, granizo! As pedras de gelo batiam e derretiam na nossa roupa. A gente na moto, encharcados e contra o vento. O frio cortava tanto que as mãos travavam, perdendo completamente a sensibilidade. Nós éramos inexperientes em altitude assim, e o corpo cobrou caro. O que era para ser uma viagem de 9 horas se transformou em 15 horas de batalha na estrada. Teve momentos em que a gente só queria encostar a moto e deitar no chão e fechar os olhos para tentar recuperar o fôlego. Quando as luzes de Lima finalmente apareceram, já era noite. A gente chegou tão exausto, tão drenado pelo frio, que não tinha mais forças nem para segurar a câmera. A gente só queria uma cama. Corpo dolorido, a ficha caiu. O primeiro dia da nossa volta para casa estava concluído. Nós tínhamos acabado de vencer uma parte dos Andes. Assim? Essa viagem começou, olha o Paulinho lá atrás, ó. Eu vim aqui no táxi porque eu tô levando a mala primeiro. E aí
Vamos deixar ali na rodoviária. E essa aqui é a loucura de Lima. A gente tá aqui no centro, o Paulo foi deixar a nossa mala ali no Siva. E a nossa moto tá aqui, com as nossas coisas. Com a mala já despachada em direção a Puerto Maldonado, nossa jornada finalmente ganhou o ritmo. No dia da nossa expedição do Peru ao Brasil, deixamos Lima rumo a Nazca. Com cerca de 450 quilômetros pela famosa Pan-Americana Sul pela frente. E não era qualquer estrada. A Pan-Americana faz parte da maior conexão rodoviária do planeta, ligando o continente americano do Alasca até a Patagônia. E agora, nós também fazemos parte dessa travessia. Conforme Lima ia ficando para trás, a paisagem mudava completamente. O horizonte começava a ser tomado por montanhas áridas, dunas e um deserto que parecia infinito. E o mais curioso é que a própria cidade de Lima também foi construída em meio a essa região seca. A gente parou em mais um posto de gasolina agora para descansar e para ir no banheiro de novo. Mas tá sendo muito legal, de verdade, tá sendo muito legal a viagem. Na motito. De um lado, o Oceano Pacífico, e do outro, quilômetros de areia cortando a costa peruana. E no meio de toda aquela aridez, surgiam enormes plantações verdes, praticamente no meio do nada. Um verdadeiro milagre agrícola. Na região próxima de Ica, a água irrigada dos Andes leva a água até o deserto e transforma aquela terra seca em áreas férteis, cheias de uvas, aspargos, abacates e outros cultivos que hoje são exportados para vários lugares do mundo. É impressionante pensar que no meio de um dos cenários mais secos do Peru, nasce parte da produção agrícola que abastece mercados internacionais. Ó, gente, a gente acabou de parar em outro posto aqui de gasolina. E olha só que legalzinho aqui, ó. Os patinhos aqui. E aí, meu amigo, vem falar com a gente, vem. E um laguinho que eles fizeram. Olha a quantidade. Não sei onde nós estamos agora. O asfalto estava excelente e isso ajudava muito a viagem a fluir. Mas quando a noite chegou, tudo mudou. O frio começou a apertar cada vez mais. E no deserto, a temperatura cai rápido e o vento batendo contra a moto fazia a sensação térmica ficar ainda pior. Em alguns momentos a gente chegava a tremer tentando seguir pela escuridão. Já passava das 9 da noite quando cruzamos um pedágio e descobrimos outra curiosidade do Peru. Motocicletas simplesmente não pagam pedágio. E sem perceber, já estávamos cruzando uma das regiões mais misteriosas do planeta. Nazca é mundialmente famosa por seus geóglifos gigantes desenhados no deserto há milhares de anos. E talvez o mais impressionante seja pensar que passamos praticamente ao lado deles sem enxergar absolutamente nada naquela escuridão. Depois de mais de 450 quilômetros percorridos, exaustos e congelados pelo deserto, tudo o que a gente mais queria era terminar aquela noite com um delicioso pollo à la brasa e descansar.
café da manhã aqui no Peru. Eu pedi quinoa com maca. Tem outras coisas também, ó. Eles vendem todo tipo de pão, né? Esse aqui é pão com coisa, né? Mas tem com ovo, carne, palha, queijo, outras coisas. Muito legal. Paulo tomando fresca com leite. ¿Cuánto es? No vale. No terceiro dia da nossa jornada do Peru rumo ao Brasil, nos despedimos de Nazca logo pela manhã. Nosso plano inicial era seguir direto para Cusco, e logo de cara encaramos uma subida de serra monumental. Foram quilômetros vencendo a cordilheira, onde por sorte o sol apareceu para dar aquele alívio térmico maravilhoso no corpo. Que a gente parou, andou bastante, já andamos uns quase 200 km. A gente parou num povoadozinho e agora já é 10h30, vai dar 11 horas. Então a gente parou num lugar, acho que é Lucuma, não sei qual é o nome. Um povoadozinho, a gente vai comer aqui nesse restaurante. A cidade não tem muitos restaurantes. Nossa moto tá aqui, a configuração dela. Ele tem até tipo uma cascatazinha, ó. Muita água eles têm. Aqui é o restaurante. A gente vai comer. Ali, fomos surpreendidos por lagoas de um azul inacreditável, formadas pelo degelo. E cada curva valeu a pena. Além de o asfalto do Peru ser perfeito para viajar de moto, a paisagem lá em cima é espetacular. A estrada ganha um horizonte plano de tirar o fôlego. Estávamos mais uma vez no topo do mundo. E muitas alpacas e lhamas livres pelo caminho. Um cenário que mostra o quanto essa parte do Peru é especial. Mas a altitude não brinca em serviço. Quando já passava das 5 da tarde, completamos 345 quilômetros de viagem em quase 8 horas de estrada. Para quem queria fazer os 653 quilômetros totais até Cusco, a realidade bateu. Estávamos exaustos e apenas na metade do caminho. Afinal, sair de 500 metros de altitude e passar dos 4.200 metros drena a energia de qualquer um. Nessa imensidão. Não mais. É isso. E sem querer rodar à noite, decidimos parar na cidade de Chalhuanca para descansar. O sol ainda brilhava, mas a gente só queria comer e dormir. Esse terceiro dia foi lindo. Saímos de Chalhuanca antes que o dia tivesse rosto. A estrada ainda pertencia à noite, e o frio
descia sobre nós como se as montanhas respirassem gelo. Era 0 grau, mas havia frios que o termômetro não sabia medir. O frio da dúvida, da distância, do corpo cansado, perguntando em silêncio até onde a fé consegue ir. E seguimos. Entre curvas, pedras e abismos, as montanhas se erguiam como muralhas antigas, guardando a luz do outro lado. O sol existia, mas ainda era promessa, ainda era algo que se buscava. Então aceleramos não apenas a moto, mas a esperança. Íamos atrás do calor, como quem procura uma bênção no alto da terra. E quando a primeira luz nos alcançou, não foi só a pele que aqueceu, foi a alma, foi o caminho, foi a certeza de que Deus às vezes responde sem palavras. Apenas abre o céu e deixa o sol tocar em nós. Ali, entre o vento e a cordilheira, entendi que algumas viagens não levam apenas a lugares, levam a encontros. Naquela manhã, nós pensávamos estar correndo atrás do sol, mas talvez, desde o início, fosse ele que vinha ao nosso encontro. E no 5º dia da nossa expedição do Peru rumo ao Brasil, nos despedimos de Cusco, a mística capital do Império Inca, com o objetivo claro, chegar a Massuco. Uma jornada de pouco mais de 300 quilômetros que vai nos levar do topo da cordilheira até a região amazônica. Mas antes de descer, o desafio foi subir, e subimos muito. Bem perto de Cusco, a estrada vai serpenteando por montanhas gigantescas e algumas lagoas bem no topo do mundo. O cenário aqui em cima ainda é o puro ambiente andino, frio, alto e bem longe da floresta. E no meio dessas curvas de altitude, olha só quem apareceu no caminho, o ônibus da Transacriana, uma das rotas mais longas do planeta, ligando o Rio de Janeiro a Lima. São mais de 6.000 quilômetros de estrada e 5 dias de viagem, uma façanha digna de registro no Guinness Book. Passamos por ele e seguimos em frente, curtindo esse visual das montanhas. Fala pessoal, paramos agora aqui a moto, tá descansando um pouquinho. Na verdade é mais a gente do que a moto, porque
Porque a gente já tá mais ou menos quantos dias aí de viagem? 6 dias de viagem. 6 dias de viagem. É claro que a gente não pegou direto. Paramos aonde? A gente parou em Lima, em Nazca, no meio do caminho pra Cusco. Isso. E agora a gente tá indo de Cusco pra Puerto Maldonado. Só que essa viagem a gente tá fazendo direto, são 480 quilômetros. 480 é muito chão. quilômetros. É muito chão mesmo. Aqui atrás de nós, ó, se você for notar, lá atrás tem a Cordilheira dos Andes. Muito bonito, pessoal. Olha só. Acho que não dá pra dar muito zoom, mas dá pra notar ali as montanhas. A gente tá mostrando isso aí pra vocês porque em média de uns 50 km já vai terminar as Cordilheiras dos Andes. E nós vamos entrar na parte Da selva. da selva. Selva. O que você tá achando da viagem, meu amor? É muito bonito, é muito legal, vale muito a pena. É a melhor experiência da minha vida que eu tô tendo, de verdade, confesso. Assim, é frio no meio do caminho. Faz muito frio, a gente já chegou a pegar 1 grau. E eu acho que até menos, né, Paulo? Até menos, amor. Ainda mais por causa quando tá com a moto. Né? Às vezes a gente sai 4 horas da manhã, acorda 5 horas da manhã e sai para viajar. E nesses horários aqui no Peru é extremamente frio. Mas é muito recompensatório. Sim. Todo esse trajeto. Muito bonito mesmo. A Tainá vai mostrar aqui pra vocês o local que a gente decidiu parar pra descansar um pouco. Que a gente acabou de almoçar naquela... Acho que foi atrás daquela cidade, mais ou menos, né? Acho que... Mas foi bem legal, pessoal. É isso aí. Espero que vocês estejam gostando aí de acompanhar a nossa trajetória. E é isso, pessoal. Depois do almoço e de um descanso merecido, o asfalto parecia nos conduzir em perfeita sintonia com a imensidão, nos levando para o alto da cordilheira de Vilcanota, cercados por aquelas montanhas monumentais, picos nevados e pelo olhar silencioso do nevado ao Sangate. O cenário virou uma presença real que a gente sentia de perto, no próprio frio que cortava a pele. Sem perceber, estávamos a 4.725 metros acima do nível do mar. Lá no topo, o tempo parecia congelar à medida que o ar ficava mais pesado e o fôlego mais curto. Não era chuva, era a experiência mágica de estar cruzando a estrada, literalmente por dentro das nuvens, como se pudéssemos tocá-las. Entre os abismos profundos e o reflexo daqueles pequenos espelhos d'água acumulados pelo caminho, a gente diminuiu o ritmo. Não só por segurança, mas porque a mente precisava de tempo para digerir a grandeza daquele lugar. Estávamos finalmente cruzando o ponto mais importante dessa nossa aventura. Acho que estão em algum tipo de construção, mas olha como tá aqui. A gente tá a quase 5.000 pés de altura. O Paulo não estava enxergando mais nada porque a nossa viseira fica molhada. E ali, ó, olha como tá. É alguma coisa, manutenção na estrada, e a gente parou aqui. Gente, é muito louco porque agora a gente subiu, viu a cordilheira. E agora a gente teve que descer, tá descendo, mas tá assim, ó, nesse aspecto. Ainda tá muito alto ainda, amor. Eu acho que a gente ainda tá muito alto mesmo. Muito alto. Uau, cara! Tá filmando? A gente tava lá em cima, ó, dirigindo lá em cima nas montanhas, dá pra ver as nuvens. E aqui já é a selva, selva total. Olha só que legal, ali em cima dessas montanhas escorre essa água, olha que lindo. Mas depois de tocar o céu por tanto tempo, a descida finalmente começou. E foi arrebatador ver
como o mundo se reinventou diante dos nossos olhos em questão de minutos, como se mudássemos de planeta. Aqueles picos frios, abertos e feitos de pura rocha, com toda aquela identidade imponente das montanhas, foram ficando para trás, dando lugar a um verde vivo, úmido e pulsante. Sem notar, entramos na chamada sobrancelha da selva, essa transição impressionante onde os Andes pouco a pouco começam a se transformar em Amazônia. As montanhas continuavam colossais, mas agora totalmente vestidas de floresta, mantendo os cumes escondidos pelas nuvens num abraço eterno entre a terra e o céu. E foi exatamente nesse choque de cenários que deu um estalo na nossa cabeça. A ficha caiu de uma vez. Não era apenas uma paisagem bonita na janela, era a viagem das nossas vidas. Todo o cansaço acumulado nas costas, o sono combatido na viagem e os perrengues do caminho simplesmente sumiram na imensidão daquele vale. Cada quilômetro difícil e cada curva vencida encontraram o seu propósito. Ali, onde a rocha se curva para dar passagem à imensidão verde, ficou apenas a reflexão e a certeza de que o mundo pertence a quem tem a coragem de ir buscar. No sexto dia de viagem, deixamos Massuco com um objetivo claro: avançar rumo à fronteira. Mas no caminho, foi preciso fazer uma parada estratégica em Puerto Maldonado para resolver um problema da moto na oficina. Gente, brasileiro sem os seus perrengues não é brasileiro. A nossa moto simplesmente não quer ligar. O que a gente desconfia é que a chamada agulha, né? Acho que é a agulha que chama. Ela queimou. Por isso ela não tá querendo ligar. Então a gente tá tentando levar ali num taller de moto pra poder tentar consertar isso e continuar a viagem. Tá aí nossa motinha. O senhor tá testando tudinho. Não é agulha. Pessoal, parece que era agulha mesmo. É aquele negocinho vermelho ali, ó. Agora ele só tá conectando o nosso USB que não tá funcionando também. De volta ao rumo, atravessamos o imenso rio de Madre de Dios pela imponente ponte Billinghurst, um dos grandes marcos da rodovia interoceânica sul. Ao todo, a rota desenhada para aquele dia somava quase 400 quilômetros entre Massuco, Puerto Maldonado e Inhapare. Depois de dias desafiando as altitudes e as curvas travadas da cordilheira, o cenário mudou por completo. A rocha deu lugar à floresta densa. O frio virou calor abafado. E as retas longas traziam aquela sensação indescritível de estar cada vez mais perto de casa. Quando a noite caiu, enquanto percorríamos a Amazônia peruana rumo à Ibéria, foi ali que a viagem ganhou tons mais duros.
No breu, focos de incêndio cortavam a silhueta das árvores. A fumaça tomava a pista e o cheiro forte da queimada invadia o capacete. Ficou claro que não era só um caso isolado, mas o reflexo triste de um período de forte estiagem agravado pela ação humana. Seguimos com a atenção redobrada até o destino final. E assim, logo terminaria o nosso 6º dia em Inhapare, a poucos passos de pisar novamente no Brasil. Treinando para as Olimpíadas. Ai, será que eu tenho perna? Pessoal, a gente chegou. A gente veio aqui para um hotel que estava bem próximo de onde é a parada das vans. A gente veio de lá. Aí aqui é um hotel em Inhapare, parece que se chama. É grandezinho. É um quarto simples. Custou 60 soles. Mas é o que a gente precisa para hoje, né? Uma cama, nossas coisas estão aqui, ó. Nossa mala, tudinho. Essas coisas ali. O banheiro também, bem bacana. E hoje eu tô aqui, cara de acabada. Ó, gente, o Paulo vai dar a saída da moto dele aqui no Peru, aqui nesse posto de controle, a nossa moto tá ali. E depois a gente vai dar entrada no Brasil. Esses aqui são os requisitos para você ingressar e sair com o teu veículo, né? Tem aqui em espanhol. E aqui também em português. Dá um pause aí para poder você ver com mais clareza. Federal então, né? Ó, depois que a gente passou pelo controle ali da SUNAT, que fica lá no Peru, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Deu a saída dele do Peru e deu entrada agora no Brasil. Conseguiu, amor? Tudo certo. Como brasileiro, como brasileiro estrangeiro, o que precisa, Paulo, para poder entrar no país? Habilitação, o veículo tem que estar no nome da pessoa, né, do proprietário. Se não for da pessoa, ela precisa ter um documento declarando que ela pode estar utilizando aquele veículo, né? E basicamente é isso. E para quem é peruano, a mesma coisa. Habilitação e o veículo tem que estar no nome da pessoa, senão um documento declarando que ele tem permissão de estar com aquele veículo. Basicamente é isso. E claro, aqui é um documento, né? Não vai mostrar em detalhes e tal, mas é da SUNAT, onde lá do eles Peru, liberaram que a gente pegou. a saída do veículo pro Brasil. E aqui te deram alguma data, Não. tempo, nada? Não, só carimbaram só. Só carimbaram. Pessoal, essa daqui é a fronteira entre Brasil e Peru. Aqui desse lado, tá até escrito ali, ó, Assis Brasil, uma cidade brasileira. E continuando naquela rua ali, direto, vai dar no Peru, né? Que é Inhapare, que é a cidade de Inhapare. Por exemplo, você é brasileiro, você quer entrar pro Peru. Você para aqui
da saída do Brasil pode ser com a sua identidade, não precisa ter passaporte, não é obrigatório. Por causa do acordo do Mercosul, pode ficar até 180 dias em outro país. Aqui, pelo menos na América Latina, todos os países têm esse acordo do Mercosul. É só a identidade, preenche uns documentos da saída do Brasil e lá no Peru você tem que dar a entrada no país. Eles te dão geralmente 90 dias, mas você pode ficar até 180 dias. É o mais interessante que a gente não sabia disso, né? A moto do Paulo é peruana e o Paulo também tem habilitação peruana dele. E aí ele deu saída do veículo dele lá no Peru e entrada aqui no Brasil. E o mais legal que eu achei, o prazo máximo que poderia ficar aqui era tipo 180 dias também. Igual quando você dá a entrada no Brasil, né? Mas não, é 1 ano. Em 1 ano, o Paulo pode ficar com a moto, usar com a habilitação dele peruana normal. E regularizar também no Brasil se ele quiser. E depois de 1 ano ele pode voltar aqui, regularizar de novo a moto e entrar de novo, ficar mais 1 ano. É bem legal isso, né? Mas tudo por conta também, porque o Paulo ele tem, eu acho que a dupla nacionalidade, que ajuda demais nesse trâmite. É isso aí, pessoal. Muito legal. Tô feliz. Cruzou aí o Peru desde a Juxapampa, né? Que é o lugar de onde nós saímos. Sim. Onde nós estávamos hospedados, compramos a moto. Para conhecer aí toda a Cordilheira do Peru, que foi bem legal, essa experiência. E a gente já passou por aqui várias vezes, de ônibus. E passar agora de moto dá mais liberdade de a gente conhecer ainda mais o Peru. E a gente está bem feliz. Agora vamos conhecer a estrada agora do Rio Branco e até Porto Velho, que nós também só íamos de ônibus antes, né? Já passamos ali por Iquitos, ali por avião no Peru, mas agora de moto a experiência é mais aventureira, né? Sim, é mais interessante. Olha que legal, pessoal. A gente veio aqui nesse restaurante. Tem carne assada. Tem ali também comida no expositor ali também. Feijão, arroz. Eu peguei isso aqui, ó. Eu peguei... Mano, isso aqui é maionese, feijão, arroz, saladinha e fraldinha, ó. Muito bom, gente. Tava com muito... E farofa, gente. Muita saudade a gente tava. Já passava do meio-dia quando finalmente chegou aquele momento que tanto estávamos esperando. Atravessar a fronteira pela ponte da integração Brasil-Peru, que liga Inhapare no Peru a Assis Brasil no Acre. Pela frente, tínhamos mais de 300 quilômetros até Rio Branco. Pela BR-317, a famosa Estrada do Pacífico, também conhecida como Rodovia Interoceânica, um trecho muito importante dessa ligação entre o Brasil e o Peru, e que pra gente marcava também uma virada na viagem. Logo nos primeiros trechos, a estrada exigia cuidado. Tinha muito remendo, partes irregulares e buracos que apareciam do nada. Então era olho na estrada, paciência e aquele desvia daqui, reduz dali e segue mais um pouco. E apesar de serem mais de 300 quilômetros, essa não era uma distância que assustava tanto a gente. Depois de tantos dias rodando pelas montanhas do Peru, subindo, descendo, fazendo curva atrás de curva, pegar uma estrada mais plana dava uma sensação completamente diferente. E o desafio ali era outro: calor, buracos e a atenção redobrada na pista. Teve também um inimigo que parece bobo, mas quem viaja de moto por muitas horas conhece bem: o sono. Às vezes o corpo vai relaxando, o barulho da estrada fica constante, o calor bate e quando a gente menos percebe já está lutando para se manter bem acordado. Porque viajar de moto é isso, um cuida do outro o tempo todo. Esse foi um daqueles dias em que a viagem acontece mais no corpo do que nas palavras. O sol estava forte, o calor parecia subir do asfalto, e olha que calor do norte não é exatamente novidade para mim. Mas naquele trecho ele vinha com força. A paisagem ia passando quase em silêncio. Fazendas, áreas abertas, pasto, trecho de vegetação, placas, retas longas e poucas opções de parada pelo caminho.
Ao mesmo tempo, tinha uma beleza muito própria ali. Não era uma paisagem cheia de grandes acontecimentos, mas tinha aquele ritmo de estrada brasileira, de interior, de horizonte aberto. A gente ia seguindo, olhando a pista, observando o caminho e tentando aproveitar o que dava para aproveitar. E graças a Deus, depois de um tempo, o asfalto foi melhorando. Sabe quando a pista fica lisinha, bonita, parecendo tapete? A gente comemorava cada trecho assim, porque na moto um asfalto bom muda tudo. O céu foi mudando de cor, a luz foi baixando e por alguns minutos parecia que a viagem ficava mais leve. A estrada entregava uma recompensa, um pôr do sol lindo no caminho. Era só a moto seguindo, a estrada na frente e aquela sensação boa de estar completando mais uma etapa. Esse foi um daqueles dias que talvez não tenham tantas conversas ou acontecimentos diferentes, mas dizem muito sobre o que é viajar de moto. Longas distâncias, silêncio, atenção, resistência e aquela alegria simples de chegar ao destino. E chegamos em Rio Branco quase 7 horas da noite, com fome, com o corpo sentindo as horas de estrada, mas felizes por ter completado mais um dia. Boa tarde, pessoal. A gente parou aqui no meio da estrada. Não sei aonde a gente tá. Acho que a gente já fez mais de 100 km. Saiu de Porto Velho, arrumou nossas malas. Enviamos nossa mala também para Porto Velho. Aquela mala de roda. E aí, o Paulo já comeu aqui uma marmita. Muito boa, saborosa demais. Comida caseira, brasileira. Melhor. E eu não, na verdade assim, a gente tomou café no hotel, como vocês viram, e a gente comeu muito, eu também comi bastante, então eu não tava com fome. Então eu pedi uma coca, eu pedi um salgadinho pra mim, salgado de frango muito gostoso também. Tomamos água, nos abastecemos, igual a gasolina da moto. Agora, a gente vai continuar a nossa viagem.
só que a gasolina não deu. Chegando ali no viaduto, a gasolina acabou, mas graças a Deus um rapaz empurrou a gente até aqui. A gasolina chegou até Porto Velho. Chegou até a entrada de Porto Velho, literalmente, depois acabou. Pessoal, uma novidade. A gente resolveu mudar de planos, eu e Paulinho. A gente vai para Joinville de ônibus. Se você achava que uma jornada de moto do Peru ao Brasil terminaria em 2 rodas, errou! A realidade do trabalhador remoto bateu na porta. O trabalho acumulou e a gente precisava ir o mais rápido possível para o sul. Então, lá em Porto Velho, tomamos uma decisão super prática. Despachamos a nossa companheira de aventuras por uma transportadora até São Paulo e trocamos o vento na cara pelo ar-condicionado do ônibus. Foram 2 passagens, 2 dias e meio de estrada pela frente e nenhum romantismo. Mas viajar também é saber adaptar o caminho sem perder o propósito, mudando o ritmo da aventura sem perder a nossa essência. No dia seguinte, chegamos à nossa primeira grande parada bem no meio do dia. Pessoal, estamos no Mato Grosso, especificamente em Cuiabá, na capital. A viagem foi muito longa, de verdade, eu acho que foi mais de 20 horas de viagem de Porto Velho até aqui. Que a gente tá esperando nosso ônibus, porque a gente vai trocar de ônibus, que vai pra Curitiba. E de lá a gente vai pra Joinville, Florianópolis e tal. O Paulo tá ali no banheiro, a gente já almoçou, já tomei banho também, o Paulo também tomou banho. E agora a gente tá esperando nosso ônibus chegar às 2. É muito bonito se ver, de verdade, uma cidade bem grande, bem desenvolvida mesmo. E muito calorenta, muito calorenta. Ô moço, quero uma passagem. Cuiabá, a capital matogrossense, nos recebeu com tudo, provando por que é conhecida como uma verdadeira panela de pressão. E que calor! Além dessa imensa cidade ser considerado o centro exato da América do Sul, o coração do continente pulsa forte aqui. Impulsionado pela força gigantesca do agronegócio que a gente nota nos prédios e na energia do lugar. E depois de registrar essa tarde quente na rodoviária e aproveitar para dar aquela esticada nas pernas, seguimos viagem noite adentro, vendo o cenário lá fora virar apenas o breu da estrada, enquanto continuávamos avançando. Enquanto o sol nascia na janela, amanhecemos riscando o mapa do Mato Grosso do Sul. Quase 6 da manhã, 17 graus lá fora e o Brasil simplesmente virou a chave do clima. A parada em Nova Casa Verde veio na hora certa. O restaurante de beira de estrada era enorme, vendia de tudo um pouco e foi o cenário perfeito para tomar café e dar aquela esticada nas pernas. A viagem seguiu e a gente cruzou a ponte sobre o Rio Paraná, só admirando o tamanho daquele rio. Passar muitas horas na mesma poltrona pode ser cansativo, mas cruzar esse caminho e curtir a paisagem faz simplesmente nossa vista descansar. Chegamos na cidade à noite com aquele frio clássico, então resolvemos fazer registro só no dia seguinte. O nosso tempo em Curitiba foi curto demais, por isso a gente fez questão de passar no Jardim Botânico logo cedo.
Ver aquela estrutura de perto fez o passeio valer muito a pena, mesmo na pressa. Dali para frente, aquela sensação de estar longe começou a virar animação de estar quase chegando. E já de noite, a gente viajou para Joinville, prontos para entrar no próximo estado. Já em Santa Catarina, deixamos os planos de estrada um pouco de lado para focar no que mais importava: matar a saudade com parte da família e aproveitar cada segundo com eles. Fomos conhecer o mirante de Joinville e, andando por aquelas passarelas de madeira com vegetação ao redor, a gente foi literalmente recepcionado pelos saguis, uns macaquinhos que ficam andando no meio das árvores. E quando a gente finalmente chegou lá no topo, a 250 metros de altura, o visual de 360 graus impressiona mesmo. Dava para ver a cidade cercada pela natureza, a floresta bem perto do mirante e a água da baía ao fundo. Foi um dia sem pressa nenhuma, perfeito para relaxar, respirar e caminhar abraçados. A nossa descida pelo litoral continuou e a parada seguinte foi em Balneário Camboriú, onde o contraste da cidade é simplesmente fascinante. Admirando os carros de luxo e os maiores arranha-céus da América Latina. Primeiro, nós trafegamos por toda aquela avenida principal maravilhosa que fica em frente ao mar. E logo depois, fomos caminhar pela calmaria do deck de madeira do Pontal Norte, uma passarela linda, rente ao costão que acompanha a vegetação e nos dá uma perspectiva única da praia. Para fechar com chave de ouro, subimos um morro para garantir o visual panorâmico e a recompensa foi essa pintura indescritível. Balneário brilhando de um lado e a cidade de Itajaí bem ali do outro lado.
E depois de tantos quilômetros, decisões e paisagens, finalmente entramos em Florianópolis. E cruzar a ponte vendo o mar e a clássica Avenida Beira-Mar trouxe aquele arrepio maravilhoso de missão cumprida. Seguimos direto, cruzando a rodovia em direção ao norte da ilha, até chegar ao nosso recanto. Canasvieiras, um lugar com energia única, águas calmas e barcos que parecem flutuar no horizonte. E como toda boa viagem tem que ter uma história boa para contar, nós caímos de paraquedas no churrasco de aniversário do seu Luiz, o nosso querido anfitrião. Uma festa cheia de risadas, alegria e aquela recepção calorosa que dinheiro nenhum no mundo compra. Provando que as melhores memórias nascem de conexões simples. Terminamos a nossa jornada bem aqui, do lado do trapiche de Canasvieiras, onde os barcos piratas descansam, fechando mais de 14 dias cruzando fronteiras e estados. Nem tudo saiu exatamente como planejamos no papel, mas tudo virou história. E olhar para trás e ver onde começamos, lá em Oxapampa, no Peru, e onde estamos agora, nos dá uma única certeza. Nós fomos, nós vivemos, nós atravessamos e valeu cada segundo.